Sophie regressava para casa, lágrimas escorriam pelo rosto, o seu corpo ensopado pela chuva, o belo vestido que usava para a ocasião solene colado ao corpo, e o cabelo aderido em mechas opacas ao longo do rosto. Sem sequer considerar procurar abrigo da chuva, Sophie pensou que seria melhor assim. A chuva disfarçou as suas lágrimas, tornando-as indistinguíveis das gotas de chuva. Como poderia ele, o homem que Sophie sempre considerou mais corajoso, confiável e amoroso, estar agora escondido nas costas de seu pai, em silêncio, enquanto a mãe dele não poupava palavras esta noite? Absorta em seus pensamentos infelizes, Sophie não percebeu como chegou em casa. Isso é o que o estresse faz com as pessoas. A garota não percebeu que havia percorrido cerca de 5 quilômetros. Sophie parou, não podia chegar em casa neste estado. Sua mãe começaria a fazer perguntas, ficaria preocupada e ansiosa. Poderia até ser perigoso, já que Helena tinha um coração fraco e sua condição havia piorado com a idade, especialmente recentemente. Sophie precisava evitar causar preocupações desnecessárias. Então, decidiu ir ao shopping próximo, secar-se um pouco, tomar uma xícara de café na praça de alimentação para se recuperar, e depois colocar um dos seus sorrisos complacentes antes de mostrar para sua mãe. Cuidar de sua mãe se tornou uma segunda tarefa para Sophie desde que ela era criança. Ela já havia testemunhado seus ataques cardíacos muitas vezes antes. Às vezes, Helena tinha que ser hospitalizada. Não tinham parentes para cuidar da menina, e, como resultado, a jovem Sophie era frequentemente deixada sob os cuidados de vizinhos por vários dias ou até semanas. Sophie ouviu uma conversa entre a mãe e a amiga, e descobriu que estava proibida de ter filhos. A menina, claro, fez perguntas à mãe, e no início, Helena negou tudo, mas acabou confessando: sim, eles me avisaram, disse a mãe dela. As previsões deles acabaram por estar erradas. Eles não acreditaram que eu poderia carregá-la. Eles previram que eu estaria morta no meio do semestre. E então pensei: por que deveria viver se não pudesse ter você? Você já estava comigo, morando no meu coração. Como eu poderia me livrar de você? Não, foi a decisão mais verdadeira da minha vida. Às vezes, Sophie sentia-se culpada, acreditando que era culpa dela que a sua mãe tivesse tantos problemas de saúde. No entanto, Helena percebia isso e sempre ficava brava com ela. Não pense uma coisa dessas. Eu sempre quis ter uma filha como você, e estou feliz por ter desafiado todas as previsões. E, a propósito, estava certa. Sim, tenho um problema cardíaco, mas quem pode garantir que isso não teria acontecido mesmo sem dar à luz? Tenho isso desde que era criança. No início, os médicos disseram que eu não sobreviveria à gravidez, depois disseram que eu não sobreviveria ao parto. Mais tarde, eles me garantiram que você acabaria em um orfanato aos 2 ou 3 anos de idade. E o que temos agora? Helena repetia muitas vezes para Sophie que ela era o presente mais precioso que a vida lhe deu e que ter uma filha tão maravilhosa era uma grande felicidade. Às vezes, a mãe falava sobre o pai de Sophie. Ela entendia que sua mãe o amava profundamente, mesmo sabendo muito pouco sobre ele. Eles se conheceram por acaso, encontrando-se na ponte. Um jovem bonito veio à cidade para uma conferência de estudantes, enquanto Helena estava de férias pela primeira vez na vida. Ela trabalhava como costureira em um ateliê numa cidade do interior e estava economizando dinheiro durante um ano para fazer esta viagem. Os dois jovens gostaram imediatamente um do outro. Passaram 2 dias passeando juntos pelas ruas pitorescas da cidade e sentados em cafés. Mickey revelou-se um conversador inteligente e interessante, cativando a jovem Helena, que se apaixonou à primeira vista. No final dos 2 dias, concordaram em subir para o quarto de hotel dele. Ambos acreditavam que era apenas o começo do relacionamento, mas o destino tinha outros planos. Eles combinaram de se encontrar na praça na hora do almoço no dia seguinte, após Mickey terminar seus estudos. Porém, Helena nunca encontrou seu amante. A princípio,
Ela suspeitou que ele a tivesse enganado, mas ele olhou para ela com admiração, segurando gentilmente as mãos dela. Não, não poderia ser verdade, os olhos não mentem. A garota foi para o hotel onde o jovem estava hospedado. Lá, ela descobriu que os alunos foram levados com urgência para alguma atividade. Você vê, minha filha, ele simplesmente não pôde ir ao encontro. Foi assim que nos perdemos. A mãe de Sophie suspirou com um sorriso triste enquanto contava à filha a história. Não era impossível nos encontrarmos nas vastas extensões do país, não tivemos tempo para trocar endereços. Procurei por ele, tentei obter informações sobre sua cidade ou universidade com os funcionários do hotel, eles recusaram, alegando que era confidencial. Tenho certeza de que ele também estava tentando me encontrar, mas pelo menos eu ainda tinha você. Como poderia recusar tamanha felicidade? Lembrando da triste história de amor de sua mãe, Sophie se acomodou em uma mesa escondida atrás de uma coluna. Ela não queria que as pessoas olhassem para ela. Agora mesmo, multidões de pessoas fluíam pelo andar superior do shopping, incluindo casais apaixonados, jovens se abraçando e sorrindo um para o outro, assim como ela e Rony faziam há pouco tempo. O garçom sorridente trouxe o café para Sophie e desejou-lhe um bom dia. Ele parecia amigável, mas na realidade, ele estava indiferente. Não importava para ele que tipo de dia Sophie teve, já era apenas o trabalho dele. A única pessoa no mundo que se importava com ela era sua mãe, e sua saúde estava piorando. Contudo, até essa noite, Sophie manteve a esperança de que Rony realmente a amava, ele havia dito a ela tantas vezes. Mas ele estava mentindo. Então, Sophie saboreou a bebida aromática quente, encontrando prazer em seu calor. Isso a fez se sentir um pouco mais leve, mesmo que apenas por um momento. Talvez não fosse uma coisa tão ruim, que Rony tivesse mostrado seu verdadeiro eu hoje. Seria muito pior se o relacionamento deles se tornasse mais sério e só então ele revelasse sua verdadeira natureza. Embora o que poderia ser mais sério do que o que eles tinham. Sophie realmente pensava que ele estava prestes a pedir ela em casamento. Por que outro motivo ele a apresentaria repentinamente a seus pais? Não era um sinal de intenções sérias? Sophie havia se formado recentemente na escola de costura e se tornou costureira, assim como sua mãe. Ela adorava esse ofício desde que era uma pequena menina vestindo suas muitas bonecas. Ela gostava de criar designs interessantes e selecionar tecidos, já era como mágica, um pedaço de tecido ou alguns retalhos se transformavam em um lindo vestido, transformando qualquer boneca em uma princesa. Sua mãe trabalhava muitas horas, deixando Sophie sozinha em casa com frequência, mas a menina nunca ficava entediada. Costurar a distraía, a divertia e trazia-lhe prazer. Sua mãe, vindo do trabalho, admirava sinceramente as criações de sua filha e previu sua carreira como designer de moda. Ela até exibia as principais obras-primas de Sophie no seu próprio ateliê e as mostrava aos seus colegas. Mas claro que Sophie não se tornou uma designer de moda. Depois de terminar a escola, ela fez cursos de costura e se tornou costureira. Agora trabalhava em um ateliê perto de casa. Ela gostava do seu trabalho e destacava-se ao ajustar as roupas perfeitamente às figuras dos clientes. Ao longo do tempo, ela foi encarregada dos casos mais desafiadores, que ela lidou com facilidade. Sophie pediu outro café para se aquecer. Ela não queria ficar doente e infectar sua mãe. Poderia ser muito perigoso para ela. Recentemente, Sophie havia conseguido algo quase impossível. Marcou uma consulta com um renomado professor de cardiologia, e não lhe custou nada. Sua mãe seria submetida a um exame pelo melhor especialista da área, que poderia prescrever um plano de tratamento para aliviar sua condição. Apesar de estar na casa dos 40 anos, sua mãe tinha dificuldade para respirar enquanto caminhava, como uma mulher idosa. O armário do banheiro estava cheio de frascos de remédios. Tudo isso preocupava e assustava Sophie. E Rony, de alguma forma, distraiu a garota desses pensamentos tristes.
Ele a transportou para outro mundo simplesmente por existir. O filho de pais ricos flutuava como uma borboleta despreocupada, encontrando amigos, viajando e festejando. Sempre sorrindo e alegre, ele parecia irradiar otimismo para aqueles ao redor. E, claro, Rony era bonito, alto, atlético e com traços bem definidos. Um sorriso largo e branco com dentes e covinhas encantadoras em suas bochechas. Ele sempre tinha um bronzeado em seu corpo. Rony viajava frequentemente para aproveitar o sol e mergulhar nas ondas turquesa. Além disso, ele se vestia com estilo e bom gosto. Ele parecia um modelo de revista de moda e poderia facilmente ter se tornado um. Mas ele tinha planos totalmente diferentes para sua vida. Ele estava estudando em uma prestigiada universidade de economia perto do final de seu penúltimo ano, quando conheceu Sophie. O ano seguinte trouxe uma mistura de desafios e entusiasmo para ele: os exames, a redação de seu diploma de graduação e, em seguida, ingressar na empresa de seu pai. Seu pai era um conhecido empresário local e possuía uma rede de serviços de automóveis. O que poderia conectar este representante da juventude de ouro e uma costureira com dificuldades financeiras? Seu fatídico encontro ocorreu em uma boate. Sophie não era fã desses lugares, principalmente devido às altas despesas. Ela gastava um quarto de seu salário apenas para ir a este clube, o que era bastante irracional, considerando sua situação. No entanto, sua amiga de infância e vizinha, Kate, implorou a Sophie para acompanhá-la. Como Sophie poderia recusá-la? Depois de ocupar uma mesa, Kate imediatamente correu para a pista de dança. Sophie avistou a silhueta de sua amiga no meio da multidão dançante e se perguntou o que ela achava atraente naquele lugar. A música estava tão alta que parecia que os tímpanos estavam prestes a estourar. Era abafado, apertado e enfumaçado. Mas como ela já estava ali, Sophie se sentiu obrigada a ficar com a amiga, e até o final, não poderia deixá-la sozinha. Kate conseguiu levar Sophie para a pista de dança algumas vezes. "Você veio aqui só para sentar?" Kate perguntou com olhos cheios de alegria. E então, Sophie dançou no meio da multidão de jovens. Foi realmente divertido se soltar e se entregar ao ritmo da música. Durante um desses momentos, Rony se aproximou dela, ficou ao lado e começou a dançar, imitando e elogiando os movimentos de Sophie. A garota ficou envergonhada e parou de dançar, mas ele sorriu calorosamente e pegou a mão dela, conduzindo-a em uma dança que ele sentiu com tanta habilidade e conforto que parecia que eles eram um só. Foi uma sensação irresistível. Enquanto dançava, Sophie roubou olhares para seu parceiro inesperado. Ele era inegavelmente bonito, elegante e impecavelmente vestido. Como um cara como esse poderia notá-la? Talvez a dança acabasse e ele sorriria e voltaria para seus amigos igualmente ricos, mas Rony não foi embora. Ele pediu permissão para acompanhá-la. Sophie voltou para sua mesa, já que Kate ainda estava na pista de dança. O jovem pediu para se juntar a Sophie. O coração da garota disparou como uma britadeira. Ela não conseguia acreditar que um cara assim queria falar com ela. Eles tentaram conversar naquela noite, mas a música alta tornou isso quase impossível. No entanto, Rony conseguiu mostrar a Sophie com elogios que ela nunca tinha ouvido antes. "Você é incrivelmente linda e graciosa. Seus olhos são deslumbrantes. No momento em que os vi, algo dentro de mim se revirou." Rony disse isso enquanto olhava diretamente nos olhos de Sophie, e ele parecia genuinamente sério. Ficou claro que ele não estava brincando, mas expressando o que ele realmente sentia. Sophie estava perplexa. Anteriormente, ela só havia recebido elogios sobre seu talento inegável para a costura. Ela não tinha ideia de que era bonita. Na escola, os meninos nunca prestavam atenção nela. Só notavam suas colegas que tinham traços físicos mais proeminentes. Enquanto Sophie era magra, alta e angulosa. Na escola de costura, não havia rapazes, e o mesmo acontecia no trabalho. Portanto,
Foi a primeira vez que Sophie recebeu elogios tão deliciosos que fizeram sua cabeça girar. É claro que ela imediatamente se apaixonou por Rony. Aos olhos dela, ele era o cara mais bonito da Terra, mas ela não conseguia acreditar que algo pudesse acontecer entre eles. Eles eram muito diferentes. Rony pediu o número de telefone dela, e ela ditou para ele. Ele fez uma ligação para o telefone dela para garantir que ela tivesse o número dele, e então ele acompanhou Sophie e Kate até o táxi. Kate tentou flertar com Rony o tempo todo. Ela se aqueceu com bebidas e emoções brilhantes. Não percebeu imediatamente que Rony não simpatizava com ela. Ele educadamente desviou seus avanços, o que só deixou Sophie mais cativada por ele. Antes de se despedir, Rony beijou a mão de Sophie. Era evidente que ele desejava mais, abraçá-la talvez, até beijá-la nos lábios. Sophie sentiu o desejo dele, mas Rony se conteve e se contentou com um gesto elegante. Apesar disso, Sophie duvidava se Rony ligaria de volta para ela. No dia seguinte era um dia de folga, e Sophie sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Por um lado, ela ansiava pela ligação de Rony e experimentar as mesmas emoções do dia anterior. Por outro lado, ela temia a decepção dele. E se Rony encontrasse falhas, achá-la chata ou perceber que eles eram incompatíveis? A ideia de ver decepção em seus olhos a assustou. Quando Rony ligou, ele sugeriu pegar Sophie em 1 hora e dar um passeio no parque para se conhecerem melhor. Ele confessou que não conseguia parar de pensar nela desde o encontro no dia anterior. Sophie concordou com prazer e começou a se preparar para o encontro. Com empolgação, experimentou diversos visuais e até aplicou uma maquiagem leve, o que raramente fazia. Ela queria esconder sua inquietação da mãe para não preocupá-la, mas a mulher percebeu e perguntou, com um sorriso: "Você está indo para um encontro?" "Estou feliz por você, apenas tome cuidado, ok?" "Não se preocupe, mamãe", Sophie assegurou a ela. "Estamos indo para um lugar lotado." Sophie optou por não mencionar que ela estaria no carro de alguém quase desconhecido. Rony era um bom homem, e ela tinha visto nos olhos dele, e isso era o suficiente para ela perceber. Sophie não era muito versada em carros, mas quando viu o luxuoso carro de Rony, ficou surpresa. Era um modelo azul escuro, brilhante e aerodinâmico. "A carruagem está pronta", Rony sorriu do banco do motorista. Sophie, corajosa, entrou no carro. Apesar da grande diferença de riqueza, Rony a tratou com sinceridade, brincou, a elogiou, perguntou sobre sua vida e compartilhou sobre si mesmo. Gradualmente Sophie relaxou. Rony era naturalmente inteligente e encantador. Ele não era nada parecido com os filhos mimados de pais ricos. Eles caminharam em um lindo parque, admirando as fontes, alimentando os patos e rindo juntos. "Sinto como se finalmente tivesse encontrado uma alma gêmea", Rony compartilhou com Sophie. "Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci." Sophie sorriu. "E os outros? Eles são artificiais ou algo assim", exclamou Rony. "Essa é a palavra perfeita. A maioria das garotas são arrogantes, exigentes e caprichosas. Elas me veem apenas como uma carteira, e pela minha aparência, eu posso sentir isso. Mas com você é totalmente diferente." Essas palavras aqueceram o coração de Sophie. Foi maravilhoso saber que ela era especial para Rony, não apenas uma entre muitas. "Sim, só posso sentir empatia por você", a garota brincou. "Acho que você tem andado com as pessoas erradas." Rony sorriu calorosamente para ela. O romance deles parecia um conto de fadas para Sophie. Rony fez surpresas, encheu-a de elogios, a levou a lugares interessantes e não convencionais na cidade que ela nem sabia que existiam. "Você é tão fácil de agradar, tão fácil de surpreender", ele sempre dizia. "É maravilhoso. Eu me sinto uma pessoa totalmente diferente perto de você. Nem consigo colocar isso em palavras." Rony ficou profundamente impressionado com a sinceridade e a natureza mimada de Sophie.
Ele cuidou de Sophie com o objetivo de agradá-la e protegê-la. Foi incrivelmente emocionante. Pela primeira vez, Sophie se sentiu como uma verdadeira princesa, linda, delicada e amada. Ela nunca tinha se visto dessa maneira antes. Helena percebeu as mudanças em sua filha e soube sobre seu namorado. Ela começou a fazer perguntas preocupada com a escolha de sua filha. Quando ela soube que ele era rico, ela ficou preocupada. Tome cuidado, filha. Pessoas ricas geralmente escolhem parceiros que são iguais e com os outros eles apenas se divertem e passam o tempo. Mas que tipo de estereótipos são esses? Rony não é assim. Além disso, estamos no século XXI, e você ainda está agarrada a relíquias do passado. Só não quero que ele parta seu coração, a mãe disse, balançando a cabeça ansiosamente. No final, Helena estava certa. O tempo passa, e nada muda no mundo. Talvez Rony tenha sido inicialmente cativado por Sophie. Ela era diferente de suas namoradas anteriores. Modesta, intocada, trabalhadora, sem quaisquer caprichos, obediente e cheia de admiração. Sophie tentou agradar Rony, ajustando-se aos desejos dele e muitas vezes concordando com ele, mesmo quando ela tinha pensamentos diferentes. Ela queria que ele fosse feliz com ela, mas eles não poderiam ter um futuro juntos. É claro, apenas cegos pelos sentimentos, a garota se recusou a aceitar esse fato. Sophie e Rony já estavam juntos há quase um ano. As relações entre eles estavam se tornando cada vez mais sérias. Ela não conseguia imaginar a vida sem ele, e ele também queria passar o máximo de tempo possível com ela. Porém, Rony estava terminando seus estudos, e seu tempo era limitado. Um dia, eles estavam olhando as fotos das viagens de Rony. Algum dia eu vou te mostrar toda essa beleza, ele disse. Você vai ficar maravilhosa de maiô branco contra as ondas do oceano quando eu me formar. Vou anunciar que tenho uma noiva. O coração de Sophie afundou. Parecia uma proposta. Claro, meu noivo, Rony acenou com a cabeça. O que há de errado com isso? Parecia óbvio para mim que nos casaríamos. Ainda não é o momento certo, mas o evento está chegando. Sophie abraçou Rony com força, pressionando-se contra ele e fechando os olhos. Ela se sentiu realmente feliz por Rony não ter proposto a ela apenas. Não houve aliança ou discussão sobre planos de casamento. No entanto, a partir dessa conversa, ficou implícito que eles se casariam mais cedo ou mais tarde após a formatura na universidade. Rony começou a trabalhar para seu pai, como esperado. Ele começou a ganhar um salário decente. Antes, seus pais o apoiavam, o que Rony nunca escondeu. Agora ele estava se tornando financeiramente independente, o que o agradou muito. Sophie comemorou com ele e sonhou que em breve ele iria propor casamento. Porém, vários meses se passaram após sua formatura, e ainda nenhuma proposta chegou. Um dia, Rony disse que era hora de Sophie conhecer seus pais, pois o relacionamento deles era sério. Sua família estava ansiosa para conhecer sua escolhida. Sophie estava ansiosa com os parentes de Rony. A família sempre foi importante para ele, e ela não queria decepcionar os pais dele. Querida, por que você está preocupada? Tudo ficará bem, como sempre. Sophie acreditou nas palavras de Rony sem qualquer dúvida. Ele provou ser forte, confiável e decisivo. Se ele dizia que tudo ficaria bem, ela confiava que assim seria. O encontro estava marcado para sexta-feira à noite em um dos restaurantes mais luxuosos e interessantes da cidade. Sophie conferiu as fotos do restaurante nas redes sociais e ficou ainda mais nervosa. Ela sempre se sentia estranha em tais lugares. Embora Rony já a tivesse convidado para lugares semelhantes antes, desta vez ela teria que interagir com os pais dele e queria causar uma boa impressão. Esperando pela paz, harmonia e relações calorosas em sua futura família, Sophie decidiu não informar a mãe sobre o encontro para evitar que ela ficasse animada. Ultimamente, sua saúde estava piorando.
Ela muitas vezes sentia tonturas e dores de cabeça. Até mesmo chegar ao trabalho era uma luta, pois ela tinha que parar e recuperar o fôlego a cada dezenas de passos. Os médicos foram desdenhosos, dizendo a ela: "O que você espera? Você tem uma doença grave. Nós avisamos você para não ter filhos, mas você não ouviu. A doença está progredindo rapidamente. Não somos milagreiros. Não podemos realizar milagres." Cada vez que Sophie ia ao hospital na esperança de um novo tratamento eficaz, ela recebia a mesma resposta. Mas havia esperança de que uma consulta com um professor renomado fosse agendada em breve. Sophie decidiu pegar um ônibus para chegar ao restaurante em vez de um táxi porque ela queria economizar algum dinheiro. Ainda faltava uma semana para o dia do pagamento, e a maior parte de seus ganhos do mês já havia sido gasta com os remédios de sua mãe. Mas a garota não se importava em pegar o ônibus. Ela realmente gostava de viajar neste transporte público, olhando pela janela e contemplando seus próprios pensamentos, escolhendo às vezes rotas mais longas para admirar a paisagem da cidade. Entretanto, desta vez, Sophie não conseguia relaxar. Pensamentos ansiosos continuavam a girar em sua mente, e a intuição dizia a ela que o jantar não iria correr bem. O ônibus estava quase vazio, pois a hora do rush já havia passado. Sophie apoiou a testa no vidro frio e se perguntou se deveria ter usado uma roupa diferente. O vestido que ela usava tinha um comprimento apropriado, mas os ombros eram desnudos. Se os pais de Rony considerassem isso muito revelador, talvez ela devesse ter optado por um terninho. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito agudo da cobradora. "Não é uma pena viajar sem passagem nessa idade?" Sophie olhou na direção do som no outro extremo do ônibus. Uma cena desagradável estava se desenrolando ao lado do banco do motorista. A cobradora, uma mulher corpulenta com cabelos descoloridos por tinta barata e vestindo um colete laranja, pairava sobre uma senhora idosa e esquelética. A senhora idosa estava espremida em seu assento, segurando firmemente uma sacola pesada cheia de algo e olhava para a cobradora com desconfiança. "Estou lhe dizendo, estou indo para o hospital para ver meu neto. Gastei meu último dinheiro em guloseimas para ele, você entende? Esqueci de trazer dinheiro para a passagem. Se eu andar silenciosamente algumas paradas, o ônibus estará vazio de qualquer maneira, e se ficar lotado, eu desistirei do assento. Esteja vazio ou não, não é da sua conta", a cobradora respondeu com raiva. A idosa continuou explicando que iria visitar o neto no hospital e que havia comprado remédios, alimentos e outras necessidades para ele. Ela tentou desesperadamente alcançar o coração da cobradora, mas ela permaneceu teimoso, exigindo pagamento pela passagem ou pedindo à senhora idosa que descesse do ônibus. Sophie sentiu uma profunda simpatia pela mulher que estava tão ansiosa para ver seu neto. A passagem não era uma quantia significativa, e embora Sophie não fosse rica, sabia que poderia dispensar algum troco para uma boa ação. "Aqui vou pagar por isso, vovó", Sophie disse, entregando alguns trocados à cobradora. Essa olhou para a senhora idosa com desprezo e entregou uma passagem para Sophie. Sophie imediatamente entregou a passagem para a idosa. A passageira agradecida agarrou a mão de Sophie com sua palma seca e inesperadamente forte. "Obrigada por sua gentileza", ela disse com fervor. "Meu nome é Senhora Lopes. Não pense que sou uma mendiga. Tenho uma boa pensão. Trabalhei na fábrica toda a minha vida. Acontece que hoje gastei cada centavo. Me dê seu telefone, e eu transfiro o dinheiro para você assim que puder." Sophie ficou surpresa com essa revelação. "Não, não é necessário", Sophie insistiu. No caminho para o hospital, a senhora expressou sua gratidão a Sophie e compartilhou histórias sobre seu neto, Douglas. Parecia que ele era um jovem muito louvável. A avó estava preocupada com ele, pois ele havia sido hospitalizado com ferimentos após um acidente de carro. Então a senhora idosa desceu em sua parada, e o resto do caminho Sophie viajou em silêncio.
A mulher tagarela distraiu momentaneamente de seus pensamentos ansiosos e aliviou sua excitação. Mas assim que Sophie ficou sozinha novamente, suas preocupações voltaram a dominar sua mente. A atmosfera luxuosa do restaurante aumentou a apreensão de Sophie. Ela imediatamente notou a mesa onde Rony e seus pais estavam sentados. Ao avistá-la, Rony a cumprimentou com um sorriso, aproximou-se dela, a abraçou e elogiou sua aparência. Tudo isso, é claro, elevou o ânimo de Sophie. Ela sempre se sentiu segura ao lado de Rony. Os pais de Rony pareciam exatamente como Sophie havia imaginado. Seu pai, um homem atlético e bem cuidado com elegantes cabelos grisalhos, tinha um rosto bronzeado e bonito. Era evidente de quem Rony herdara a beleza. A mãe também era bem cuidada e parecia frequentar salões de beleza. Seu rosto era liso, com uma pele impecável, manicure impecável e uma postura majestosa. O olhar frio de seus olhos azuis claros deixou Sophie sentindo como se tivesse sido atingida por uma ducha gelada ao olhar para ela naquele momento. Ela entendeu tudo em um nível intuitivo. Embora a esperança de um resultado favorável ainda permanecesse em sua mente. Olá, querida jovem, o pai de Rony cumprimentou Sophie sem sorrir. Olá, a garota cumprimentou com um amplo sorriso. Finalmente nos encontramos. A mãe de Rony disse, esticando os lábios em um sorriso educado, mas seus olhos permaneceram sérios e frios. Todos se apresentaram, e o garçom trouxe seus pedidos. Inicialmente, a conversa girava em torno de assuntos triviais, o clima, notícias da cidade, e Sophie inseria suas próprias falas periodicamente, tentando ser uma participante ativa na conversa. Após cada uma de suas declarações, os pais de Rony trocavam olhares significativos. Sophie observou suas reações atentamente, assim como Rony. Ele olhava para os rostos de seus pais, tentando avaliar suas emoções. Naquele momento, ele parecia menos como um adulto independente e mais como uma criança pequena. Sophie não gostou particularmente dessa mudança. Conte-nos um pouco sobre você, a mãe de Rony perguntou. Meu filho leva você a sério, porque ele não nos apresenta todas as namoradas que tem. No entanto, gostaria de saber mais sobre você. Sophie foi afetada pela insinuação de que ela não era única, mas sim uma entre muitas. O tom da mulher rica e bem cuidada era hostil, com um tom metálico em sua voz. Então Sophie começou a falar. Os pais de Rony ocasionalmente faziam perguntas esclarecedoras sobre sua mãe, seu pai, seu trabalho e sua formação educacional. As respostas da garota provocavam uma reação estranha deles. Eles trocaram olhares e sorriram. Foi desagradável, pois para Rony, que se sentava ao lado de sua mãe em silêncio, nem tentava aliviar a atmosfera ou apoiar sua namorada. E por que a escola de costura, Sophie? A mãe de Rony perguntou. Você provavelmente não teve um bom desempenho na escola, caso contrário, teria ido para a faculdade e escolhido um campo mais promissor, não é? Sophie deixou a crítica passar por seus ouvidos. Ficou claro que essa senhora estava tentando feri-la para provocar uma reação. Mas ela não lhe daria a satisfação. Sophie foi bem na escola, muito bem, na verdade. Ela só teve que começar a trabalhar mais cedo, pois a situação financeira de sua família era precária. Porém, ela não explicaria tudo isso para essas pessoas no momento. A conversa tornou-se cada vez mais desagradável, com os pais de Rony fazendo cada vez mais perguntas pessoais e fazendo comentários desagradáveis. Parecia que estavam tentando desmembrar Sophie. A garota falava sobre si, mas sentia vergonha de sua própria história de vida. Mesmo não tendo feito mal a ninguém, a mãe de Rony comentou tudo o que Sophie disse. A garota se sentia ao lado dessas pessoas como uma pobre limitada, como alguém que não tinha cérebro suficiente para a educação superior, uma garota preguiçosa que sonhava em se casar em uma família rica para resolver seus problemas de vida. Repentinamente, Sophie percebeu sob o olhar gélido da mulher hostil que ela realmente contava com a ajuda de Rony no tratamento. Mas Rony permaneceu em silêncio,
e Sophie se sentiu traída, pois ele não fez nenhuma tentativa de defendê-la. Isso era completamente estranho para ele e deixou a garota ainda mais confusa. Rony sempre esteve ao seu lado, a apoiando e encorajando-a. Agora ele parecia uma criança assustada com medo da desaprovação de seus pais. Naquele momento, Sophie percebeu a verdade. Ela e Rony nunca teriam um futuro juntos. Seus pais deixaram bem claro para o filho que o objetivo não era simplesmente humilhar Sophie, mas mostrar ao seu único herdeiro que ela não era uma parceira adequada. Eles queriam garantir que o filho entendesse que a garota que vivia sozinha com a mãe doente em um pequeno apartamento, trabalhando como costureira, não era igual a ele. Rony havia aprendido essa lição perfeitamente. Ele nunca iria contra a vontade dos pais. Era muito dependente deles. Lágrimas brotaram dos olhos de Sophie. Por que ela tinha que suportar isso? O que ela fez de errado para merecer esse tratamento? Ela se levantou e disse: já descobri tudo, preciso ir. Ela não choraria na frente daquela família, não lhes daria essa satisfação. Sophie dirigiu-se rapidamente para a saída do restaurante, e ninguém tentou impedi-la. Ainda esperava, contra todas as probabilidades, que Rony a perseguisse, pois ele havia deixado claro que a amava, como havia afirmado repetidamente. Mas Rony permaneceu com seus pais. Do lado de fora, a garota começou a chorar. Felizmente, estava chovendo muito, escondendo suas lágrimas dos outros transeuntes, que procuravam abrigo sob todos para esperar a chuva passar, mas Sophie continuou caminhando, alheia à inconveniência. Sua mente estava em tumulto. Como Rony pôde fazer isso com ela? Tinha tanta fé nele, acreditando que tinha encontrado sua alma gêmea, mas descobriu que estava se iludindo. Rony só estava interessado nela como uma fantasia passageira. Ele estava acostumado a namorar princesas mimadas e Sophie, uma garota humilde que nunca tinha experimentado nada brilhante ou excitante, deve ter sido uma mudança revigorante para ele. Deve ter sido gratificante para ele desempenhar o papel de um benfeitor generoso, abrindo um mundo de possibilidades para a pobre garota. Claramente, ele não tinha sentimentos genuínos por ela, e caso contrário, Rony não teria ficado ali sentado como uma estátua enquanto sua mãe a humilhava diante de seus olhos. Agora, Sophie estava sentada em um shopping, tomando uma xícara de café após a outra. Seu cabelo estava quase completamente seco, enrolando lindamente, e seu vestido também estava quase seco. Ela havia recuperado a compostura suficiente para encarar sua mãe. Ela agiria como se nada tivesse acontecido, mesmo que seu coração estivesse pesado. Sua mãe não deveria perceber. Ela tinha que proteger a única pessoa no mundo que realmente a amava e sempre amaria. Talvez todos os homens fossem iguais a Rony. Podiam conversar docemente e depois descartá-la assim que se divertissem. Talvez o próprio pai dela tivesse sido o mesmo. Sophie voltou para casa e foi direto para o banheiro. Você foi pega na chuva? A mãe perguntou, deitada no quarto e apertando o coração. Estava doendo de novo. Sim, a garota respondeu com um sorriso descuidado. Fiquei completamente encharcada. Quero tomar um banho quente para não passar mal. Vou fazer um chá para você. Não, descanse. Eu mesma farei isso. No chuveiro, Sophie derramou mais algumas lágrimas, desta vez trazendo alívio e lavando as emoções negativas. Desde aquela noite, Sophie agia como se nada tivesse acontecido, mas sua mãe ainda notava as mudanças em sua filha, o que era impossível esconder do seu olhar atento. Você teve uma briga com Rony, disse Helena. Oh, como você sabe, você tem uma expressão triste ultimamente. Sim, nós terminamos, Sophie acenou com a cabeça. Ele é um filhinho da mamãe, coisa que percebi com o tempo. Ele te machucou? Não, acabei de ver que ele não é o tipo de cara com quem quero estar. Fiquei chateada e desapontada, é claro, mas está tudo bem agora. O Rony por quem me apaixonei nunca realmente existiu, você sabe, eu apenas imaginei ele, é por isso que estou triste.
Mas serei mais inteligente de agora em diante. Sophie sorriu amplamente, garantindo à mãe que estava tudo bem, mas no fundo ela ainda estava sofrendo. Seus sonhos de uma vida feliz com o homem que amava haviam sido destruídos. Sophie ainda se lembrava com saudade de Rony. Ela imaginou que, antes de se encontrarem no restaurante, achava que ele era perfeito. E então percebeu que tal pessoa provavelmente nem existia. Era doloroso e assustador. Sophie tentava seguir com sua vida, trabalhando, conhecendo pessoas e lendo muito para se distrair. Ela limpava constantemente o apartamento, a casa estava impecavelmente limpa. Contudo, sua alma continuava pesada e sobrecarregada. E então veio a tão esperada consulta com o professor. Sophie foi para a clínica com sua mãe. O professor revelou-se um homem alto e magro na casa dos 50 anos, com olhos azuis penetrantes. Ele revisou cuidadosamente o histórico médico da paciente, não disse nada, mas solicitou vários exames adicionais. Todos os procedimentos necessários foram realizados sem demora na mesma clínica. Sophie ficou encantada com o cuidado, que não se parecia em nada com a clínica local. Descobriu-se que o professor estava com pressa por um motivo fora de sua experiência. Ele imediatamente percebeu a gravidade do caso. Após todos os testes, eles retornaram ao consultório. O professor estava pronto para dar seu veredito. Não tenho nada de bom para te contar, ele disse, acenando com as mãos. Não acredito que uma mulher tão jovem tenha esse problema. Seu coração está desgastado, e os remédios que mal funcionam não vão ajudar. Precisamos fazer uma cirurgia. Sophie agarrou as mãos da mãe com atenção enquanto ela ouvia atentamente o médico. Tentava manter a calma. A cirurgia deveria ter sido feita há muito tempo. Não entendo como seu médico primário deixou a situação piorar, como se essa irritação fosse evidente na voz do professor. Você poderia até pensar em processá-lo mais tarde, mas por enquanto o foco principal é a operação. O professor então forneceu os detalhes. A operação era complexa, muito complexa. Nem todo cirurgião cardíaco estaria disposto a realizá-la em um paciente nessas condições. O tratamento na capital era necessário, o que significava acomodação para a viagem e pagamento de medicamentos caros. E a operação em si custava algum dinheiro. O seguro não cobria tudo. Sophie e sua mãe não tinham como arranjar tal quantia, a menos que vendessem o apartamento e acabassem na rua. Tem que ser feito o mais rápido possível, disse o professor, olhando sério para as visitantes perplexas. Todos os dias conta. O que acontece se eu não fizer a operação? Perguntou Helena. Não consigo imaginar onde conseguiremos tanto dinheiro. Remédio? Terapia? Uma opção? Não, o médico respondeu. Remédio não vai ajudar, só cirurgia. No caminho para casa, mãe e filha permaneceram em silêncio, perdidas em seus próprios pensamentos. A mulher enfrentava uma escolha difícil, lutar ou aceitar a situação. Sabia que as probabilidades estavam empilhadas contra elas. Sophie procurou febrilmente por uma saída, não vendo outra opção a não ser lutar pela vida de sua mãe até o fim. Uma vez em casa, a primeira coisa que a garota fez foi ligar para todas as fundações de caridade. Sophie esperava que a ajudassem. Tinha certeza de que iriam ajudar, mas ninguém estava disposto a fazê-lo. Ela recebeu respostas diferentes aos seus apelos. Alguns disseram que só se especializavam em ajudar crianças doentes, como se os adultos não enfrentassem situações difíceis ou não tivessem vontade de viver. Outros deram recusas pouco claras, sem fornecer razões. Apenas em um lugar Sophie obteve alguma clareza. Você vê, explicou a mulher que atendeu a ligação com uma voz culpada, sua situação não é espetacular o suficiente. As pessoas sentem pena das crianças pequenas e doam dinheiro para elas. Elas também ajudam as mães dessas crianças para que não fiquem órfãs. Mas você, sua mãe é adulta, trabalha e já criou a filha. Então,
praticamente não há chance de as pessoas atenderem ao seu pedido. Sophie ficou grata ao seu interlocutor por esta dura verdade, pelo menos agora ela entendia por que todos os fundos os rejeitavam. E isso significava que elas tinham que encontrar outras maneiras de superar sua situação difícil. Mãe, vamos baixar o preço do apartamento para que possamos encontrar um comprador logo, a garota sugeriu. O que fazer? Você quer dizer, suspirou a mãe dela, nem sabemos se a operação vai ajudar ou não. Além disso, se vendermos o apartamento, você ficará sem casa. Não, Sophie exclamou, não, nem pense nisso. Vamos encontrar o dinheiro. Sophie dedicou cada minuto livre à procura de vagas de mais um emprego. Ela estava pronta para qualquer coisa para ganhar dinheiro, mas rapidamente percebeu que isso não era uma solução. Quando conseguiu um novo emprego e trabalhou por alguns meses para solicitar um empréstimo, foi negado. Sophie ficou desesperada. Ela chorou todos os dias, desamparada, escondendo as lágrimas da mãe. No entanto, Helena, por outro lado, parecia surpreendentemente calma. Parecia ter aceitado seu destino e nem mesmo tentou fazer nada, sabendo que seria inútil. Um dia, Sophie deu um passo desesperado. Sem mais uma pessoa a quem recorrer, discou o número de Rony. Eles não haviam se comunicado durante todo esse tempo. Rony não ligou, não escreveu e nem tentou se desculpar por seus pais no restaurante. Parecia que ele estava satisfeito com o fato de que Sophie tinha desaparecido de sua vida. Após todos os acontecimentos, a jovem nutria desprezo por Rony, percebendo-o como um indivíduo excessivamente ligado à mãe, até mesmo seu próprio nome a irritava. Ela eliminou todas as fotografias que tinham juntos para evitar um encontro acidental com elas em seu celular, uma vez que essas imagens eram uma fonte constante de dor. Na época, ela estava profundamente feliz e apaixonada, sem a menor ideia do que o futuro lhe reservava. No entanto, Rony era a única pessoa que poderia ajudá-la, uma vez que ele era financeiramente abastado e, talvez, concordasse em emprestar a quantia necessária, mesmo com os juros, para resolver rapidamente um empréstimo que o banco nunca aprovaria para Sophie, devido à sua baixa solvência. Naturalmente, discar o número de Rony não foi tarefa fácil, mas ela o fez em nome da saúde de sua mãe. Caso não fosse pela doença dela, Sophie nunca consideraria recorrer a ele. Rony atendeu imediatamente, e sua voz soou um tanto surpresa, mas desprovida de culpa ou remorso. Ele conversou com Sophie como se nada tivesse acontecido, como se uma antiga colega de classe tivesse ligado de repente. Olá, como você está? Perguntou ele educadamente. Não tão bem, admitiu Sophie. Espero que você não vá começar a falar sobre seus sentimentos chateados agora. Eu simplesmente não gosto desse tipo de coisa. Está tudo no passado. Vamos seguir em frente. Não tem nada a ver com meus sentimentos chateados, suspirou Sophie. Minha mãe está muito doente. Eu já disse a você, lembra-se? Ela tem um problema cardíaco. Eu lembro de algo assim. Sinto muito. É triste. Espero que ela fique bem. O problema é que a operação não é gratuita, custa muito dinheiro, e o seguro não cobre tudo. Eu não tenho tanto dinheiro e não tenho onde consegui-lo. Ah, isso faz sentido, Rony sorriu. Minha mãe acabou se tornando uma visionária. Ela me avisou que é assim que seria. O que você quer dizer com isso? Sophie perguntou. Na verdade, minha mãe pensou que você inventaria uma história comovente sobre sua própria doença ou a notícia de uma gravidez repentina. No entanto, você trouxe sua mãe para isso. Sophie ficou surpresa. Rony realmente achava que ela estava apenas tentando extorquir dinheiro dele. Durante o tempo em que namoraram, Rony não parecia entender nada sobre ela. As acusações de mercantilismo e censuras feriram profundamente sua alma. Porém, Sophie se controlou, ela não podia mostrar fraqueza e se ofender. Rony era sua última esperança. Rony, escute, é tudo verdade.
Posso te mostrar os documentos médicos, o relatório do médico, a lista de preços da clínica. Isso é fácil de inventar, argumentou ele. Qualquer um pode fazer isso. Rony, acredite, vou provar que é verdade. Além disso, não estou apenas pedindo dinheiro, vou devolver um empréstimo, com juros. O mais importante é pagar pela operação o mais rápido possível. Não me deram um empréstimo, meu salário é muito baixo. Como você planeja pagar a dívida se disse que não pode pagar o empréstimo? Trabalharei meio período dia e noite, mas preciso do dinheiro agora, Sophie disse. Ele permaneceu inflexível. Sim, é uma história realmente comovente, mas é uma pena que tanto talento seja desperdiçado. Você poderia escrever romances ou atuar no teatro. Rony, é verdade. Estou farta disso, respondeu a jovem profundamente cansada de ouvir aquelas palavras. Além disso, inicialmente, ainda me senti culpada por tudo o que aconteceu. Parecia que você estava dizendo que eu era uma garota ingênua e sincera. Agora vejo que minha mãe estava certa, que ela previu com precisão o seu comportamento. É isso. Não me ligue de novo, disse Rony, encerrando a ligação. Sophie tentou discar o número de Rony repetidamente. Ela pensou que talvez não tivesse conseguido transmitir a gravidade da situação. Ela deveria explicar melhor, ele entenderia. No entanto, Rony parecia ter bloqueado o número dela. Sua última esperança se dissipou como água em um dia quente de verão. Sophie não sabia a quem mais recorrer, e Rony a tinha pisoteado e humilhado novamente. Ele deixou claro que a considerava uma fraude. Lágrimas brotaram dos olhos da jovem, e ela não pôde mais contê-las. Ela chorou copiosamente nas últimas semanas. Sophie estava no ponto de ônibus, aliviada por não haver outras pessoas por perto. Ela se perguntava como os outros reagiriam ao vê-la soluçando em alto e bom som. Ela afundou impotente no banco, abraçando-se enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela parecia estar à beira de uma histeria. Sophie estava exausta de lutar incessantemente, cansada de ser rejeitada após bater em todas as portas, e agora Rony a havia decepcionado mais uma vez. O pior de tudo era que Sophie não podia ajudar sua mãe. Helena estava ficando mais fraca aos olhos de Sophie, incapaz de trabalhar e presa a licenças médicas intermináveis. Seu chefe até ameaçou demiti-la, pois quem desejaria manter um funcionário nessas condições? Se não fosse por Sophie, sua mãe estaria se sentindo muito melhor agora. Até mesmo o professor mencionou como a gravidez e o parto afetaram negativamente a saúde dela. Grandes lágrimas escorreram pelo rosto de Sophie, tornando difícil para ela recuperar o fôlego enquanto tentava segurar e reprimir os soluços. Repentinamente, um carro parou bem à sua frente, provavelmente apenas alguém sendo deixado no ponto de ônibus. Aconteceu que Sophie fez o possível para se acalmar, não querendo assustar as pessoas, mas não adiantou. A janela do passageiro da frente se abriu lentamente, e Sophie encontrou o olhar de olhos cinzentos atentos. Era um jovem um pouco mais velho que Sophie, olhando para ela com interesse, enquanto ela continuava a soluçar descontroladamente. Veja, eu estava certa, eu disse que algo estava errado com ela, percebeu uma voz idosa vindo do banco de trás. O homem virou-se para o estranho invisível e a sentiu distraído. Em seguida, voltou sua atenção para Sophie. Ei, mocinha, o que está errado? Você precisa de ajuda, não? Sophie se opôs, ela de repente sentiu vergonha por estar sentada e chorando na frente desses estranhos. As pessoas pararam por causa dela, com certeza estavam a caminho de algum lugar, talvez até com pressa. Não fique envergonhada se alguém te ofendeu ou algo aconteceu, o homem continuou. Então, a porta traseira do carro se abriu, e uma senhora idosa saiu. Ela usava um terninho leve, com cabelos grisalhos elegantemente penteados. Essa mulher não se parecia em nada com a senhora do ônibus que não tinha dinheiro para pagar a passagem, mas mesmo assim era ela, Senhora Lopes, como Sophie a reconheceu. Que coincidência!
Não era uma cidade pequena, quais eram as chances de elas se encontrarem novamente, e ainda assim aconteceu. Oh meu Deus, eu conheço você, a senhora Lopes sorriu gentil e calorosamente. Douglas, essa é a garota do ônibus, lembra que te falei dela? Eu lhe contei essa história, aquela que pagou por mim. Eu estava indo te visitar no hospital. O homem também saiu do carro. Agora, a avó e o neto ficaram em frente a Sophie, cujas lágrimas haviam secado de surpresa. Claro que me lembro da história, o neto sorriu para a avó e depois olhou para Sophie. Sofri um pequeno acidente e tive que passar a noite no hospital só para observação. Eu nem queria contar para minha avó, mas descobri que uma de suas amigas trabalhava lá como enfermeira, então ela descobriu e largou tudo. Comprou guloseimas para 1 ano e foi para o hospital. Você está sendo sarcástico de novo, a senhora Lopes olhou com reprovação para seu neto adulto. Mas você entenderá quando tiver seu próprio filho e colocar seu coração e alma nele, que então falaremos sobre preocupações desnecessárias novamente. Sophie estava muito feliz em testemunhar essa brincadeira amigável. Eles eram pessoas de bom coração e carinhosas que claramente se amavam muito. Você sabe, por algum motivo, naquele dia, eu pensei que seu neto era um menino ou adolescente, Sophie confessou. Para mim, ele sempre será meu pequeno, mesmo que ele já tenha quase 2 metros de altura e se sustente há muito tempo. A senhora Lopes sorriu. Agora, o que está incomodando você, querida? Não seja tímida, me diga. Você é uma garota gentil que me ajudou quando precisei, e não ficou indiferente. Talvez possamos fazer alguma coisa por você também. Sophie soltou um suspiro. Como essas pessoas poderiam ajudá-la? No entanto, a garota de repente percebeu que realmente desejava compartilhar seu infortúnio com alguém. Douglas e sua avó a ouviriam com certeza e, pelo menos, demonstrariam simpatia por ela. Sophie percebeu que, durante todo esse tempo, estivera ocultando suas preocupações dos outros. Mesmo com sua mãe, não conseguia compartilhar seus sentimentos mais íntimos, devido ao seu coração frágil. E, ali estavam eles, potenciais ouvintes, pedindo que ela abrisse seu coração. Isso era exatamente o que Sophie precisava. Você pode finalmente nos contar o que aconteceu com você? Perguntou novamente a senhora Lopes. E vocês não estão com pressa, Sophie esclareceu. Minha história não é muito curta. Não estamos com pressa, a avó e o neto responderam juntos. Tudo bem, ela assentiu. Mas antes, eu sugiro que encontremos um lugar melhor para conversar, Douglas disse, olhando ao redor. Parece haver uma pizzaria agradável ali. Que tal irmos para lá, avó? Sophie freneticamente pensou em quanto dinheiro ainda tinha no cartão. Isso é ótimo. O ambiente aconchegante, mobiliário elegante e música agradável na pizzaria criaram um ambiente propício para a conversa. Apesar da objeção de Sophie, Douglas insistiu em pagar o pedido. Eles se acomodaram em uma mesa escondida atrás de uma prateleira de flores frescas. Agora, conte-nos tudo sobre seus problemas, sorriu a senhora idosa, e todos pensaremos juntos em como ajudá-la. Tudo bem? Sophie assentiu, ainda confusa sobre por que essas pessoas a ouviriam, e muito menos ajudariam. Então, pode realmente nos contar o que aconteceu? A senhora Lopes perguntou novamente. Eu simplesmente não posso aceitar isso de graça, disse Sophie. Vamos fazer isso como um empréstimo. Eu pagarei a dívida pouco a pouco, até que esteja totalmente paga. Douglas balançou a cabeça, olhando para Sophie com carinho. Aqui está minha nova proposta. Já faz algum tempo que quero investir em um novo empreendimento. Podemos abrir uma empresa para você, um ateliê especializado em roupas sob medida com base na sua história. Parece que você é uma talentosa costureira. As contas médicas da sua mãe podem fazer parte do investimento neste ateliê. Eventualmente, quando o negócio começar a gerar lucros, o que acontecerá, porque sou bom nesse tipo de coisa,
você pode me reembolsar gradualmente com uma parte dos lucros do investimento. Você entende? Sophie assentiu. Tudo parecia um tipo de conto de fadas: investimentos, uma nova empresa, um trabalho interessante e, o mais importante, dinheiro para a cirurgia de sua mãe. Isso realmente estava acontecendo. A garota de repente ficou com medo de que agora ela acordasse e descobrisse que acabara de ter um sonho maravilhoso. Mas não, tudo acabou sendo verdade. Todos trocaram números de telefone, e a vida de Sophie começou a mudar rapidamente a partir desse momento. Essas mudanças a deixaram um pouco atordoada. Primeiro, a mãe de Sophie foi encaminhada para a clínica na capital para cirurgia. Douglas não apenas pagou pelos procedimentos médicos necessários, mas também organizou tudo até o último detalhe. Ele comprou passagens, providenciou aluguel para Sophie, arranjou um quarto confortável para sua mãe e encontrou todos os remédios raros da lista. Sophie não poderia ter feito isso sozinha, especialmente não tão rapidamente. E Douglas resolveu todos os problemas como se fosse por magia. Ele era realmente maravilhoso. Douglas era um homem de poucas palavras, especialmente fora dos negócios. Já ao contrário de sua avó, ele era bastante reservado. Muitas vezes, Douglas e Sophie viajavam juntos a trabalho e permaneciam em silêncio. Contudo, esse silêncio não era desconfortável, era caloroso e aceitável. Sophie estava plenamente ciente de que estava se apaixonando por ele. Ele era simplesmente perfeito, mas sempre que tinha esses pensamentos, se continha, pois Douglas provavelmente tinha uma namorada. Embora não fosse casado e não usasse aliança, com certeza ele não era solteiro. Sua escolhida deveria ser perfeita também, uma mulher bela com aparência de modelo, uma alma pura e um jeito impecável. Sophie jamais poderia se comparar a isso. Então, Sophie só podia sonhar de vez em quando que um dia Douglas a notaria como mulher. Todavia, esses sonhos permaneciam impossíveis, ou assim parecia a Sophie, durante 2 semanas, enquanto sua mãe se recuperava no hospital depois de uma operação séria. Sophie permaneceu na capital todos os dias. No dia em que visitou a mãe, levou guloseimas e a animou. O médico disse que a operação foi um sucesso, brincando que a paciente conseguirá pegar o último vagão do trem que partia. Faltava muito pouco, e então Douglas e sua avó vieram salvá-las na hora certa. A avó de Douglas estava sempre em contato, perguntando sobre a saúde da mãe de Sophie, e ficou feliz com a aparente melhora. Ela também sugeriu lugares para visitar na capital nas horas vagas de Sophie. Foi muito emocionante, pois ela nunca estivera lá antes. Douglas também ligava com frequência, mas as conversas deles eram principalmente relacionadas a negócios. Ele estava ocupado registrando uma nova empresa, onde Sophie seria a diretora e chefe de design. Isso deixou Sophie um pouco preocupada se conseguiria lidar com isso, mas ela tinha talento para desenhar e costurar novos modelos. Era ótimo que finalmente teria a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo algo que amava, algo que a inspirava. Há muito tempo sentia que estava desperdiçando seu talento trabalhando como costureira. Ajustar roupas à figura de alguém era completamente diferente de criar roupas personalizadas, onde sua imaginação voava. Agora, ela também teria que lidar com a papelada e outras questões, pois Sophie seria a diretora e coproprietária da empresa. No entanto, estava tudo bem, que ela administraria. O mais importante era que sua mãe estava salva. Agora, Sophie faria o seu melhor para fazer a empresa prosperar e assegurar que Douglas não se arrependesse de sua decisão. Ela reembolsaria o valor integral e ainda mais. O tempo passou, e sua mãe teve alta do hospital. As duas voltaram para casa cheios de planos e esperanças para uma nova vida. Helena parecia uma mulher saudável e cheia de energia novamente, e até voltou a trabalhar como costureira, mas agora na empresa de Sophie. Sophie mergulhou em seu novo negócio. O trabalho era exigente, mas também a inspirava e trazia alegria. Ela não poderia estar mais feliz com o que estava fazendo. Agora,
Douglas ajudava com os documentos e questões legais sem precisar ser questionado. Era como se ele tivesse algum instinto interior que o levava a encontrar problemas e resolvê-los sem esforço e de forma divertida, como sempre fazia. Sophie brigava consigo mesma para não revelar seus sentimentos por ele. Ele a salvou de uma situação difícil e aparentemente sem esperança, despertando sentimentos românticos em Sophie. No entanto, Douglas provavelmente não precisava disso, ele era apenas um bom homem que não podia ignorar o infortúnio de uma garota chorando no ponto de ônibus, principalmente quando podia ajudá-la. Ele também era um empresário que decidiu tentar um novo projeto, um ateliê com potencial para ser rentável. Por isso, se envolveu. Mas Douglas estava sempre sério, silencioso e até um pouco austero. Era difícil imaginar o quão gentil e sensível ele realmente era. Às vezes, ele falava de maneira áspera e curta com seus subordinados, especialmente com as garotas com quem não era próximo. Uma vez, compartilhou um pouco sobre sua vida com Sophie. Aconteceu uma noite, enquanto trabalhavam até tarde, quando Douglas contou que havia perdido seus pais ainda jovem. Douglas teve a sorte de ser colocado para tirar uma soneca à tarde em um carrinho no quintal, enquanto sua mãe estava ocupada na cozinha. Infelizmente, um incêndio começou prendendo os pais de Douglas. Mas Douglas saiu ileso. O vizinho preocupado que deu o alarme levou o menino. Ele sempre admirou os pais de Douglas, considerando-os trabalhadores e um bom casal. Ela sempre falava bem deles e de suas ambições de sucesso. Eles poderiam ter alcançado tanto na vida, se não fosse pelo fogo. Douglas trabalhou duro para deixar seus pais orgulhosos. Ele se destacou em seus estudos e até encontrou tempo para hobbies e aulas extras. Mesmo quando criança, Douglas mostrou talento em fazer móveis simples. Aos 15 anos, ele e alguns amigos venderam suas criações em sua garagem. As cadeiras e mesas leves esgotaram rapidamente, e Douglas recebeu seus primeiros pedidos futuros. Gradualmente, Douglas estabeleceu sua própria produção e, aos 20 anos, tinha sua própria empresa com funcionários e fornecedores. Ele então decidiu frequentar uma faculdade local para aprender a conduzir seus negócios de maneira adequada e legal. Ele concluiu com sucesso o programa econômico e acabou expandindo sua pequena empresa. Sophie ficou ainda mais interessada em Douglas depois de ouvir sua história. Que homem incrível! Desde fazer móveis caseiros até possuir uma rede de produção de móveis. Sorte incrível para sua namorada. Eu me pergunto como ela é e como se sente sobre o fato de seu amado desaparecer literalmente dia e noite para trabalhar com seu mini império de móveis e agora com meu ateliê. Sophie, com o tempo, se tornou mais experiente em negócios e começou a lidar com a maioria dos problemas sozinha, sem depender da ajuda de Douglas. Ela até realizou seu sonho de tirar sua carteira de motorista e comprar um carro. Sophie era uma motorista cautelosa, mas infelizmente não conseguia controlar as ações de outros motoristas imprudentes na estrada. Um dia, ela encontrou um motorista que estava infringindo as regras de trânsito. Isso ocorreu em um cruzamento, e o airbag não foi acionado. Sophie bateu a cabeça no volante, resultando em um pequeno ferimento na testa. Uma ambulância chegou e a levou para o hospital, onde ela recebeu alguns pontos. Enquanto Sophie estava na sala de tratamento e o cirurgião trabalhava na testa, por causa do analgésico, não estava sentindo nenhuma dor. Sua mente estava preocupada com os danos em seu carro. Quando o caminhão de reboque levou o carro embora, Sophie não teve chance de ver a extensão dos danos. Mas era claramente mais grave do que seu próprio ferimento. Depois que o cirurgião terminou, Sophie foi transferida para um quarto de hospital. Posso sair agora? Me sinto bem, e há muito trabalho esperando por mim hoje, ela perguntou. O médico balançou a cabeça. Você vai precisar passar 24 horas no hospital para descartar uma concussão. Sophie estava entediada em seu quarto. Disse à mãe que passaria a noite na casa da amiga, sem mencionar o acidente. Sophie, como sempre,
tentou manter a mãe longe do estresse, mesmo que sua saúde não fosse mais motivo de preocupação. Enquanto Sophie estava deitada na cama folheando seu feed de notícias, a porta de seu quarto se abriu com um barulho alto. Douglas ficou na porta, com o cabelo desgrenhado e ansiedade nos olhos. Vendo Sophie olhando para ele surpresa, ele se aproximou e a abraçou com força. Eu estava com tanto medo de te perder, disse ele. Uma onda de calor tomou conta de Sophie quando Douglas falou essas palavras com sinceridade. Ele se importava com ela. Ela se apertou contra ele com alegria. Havia sonhado com esse momento por tanto tempo. Eu estava com medo de que algo sério tivesse acontecido com você, Douglas disse, se afastando um pouco e olhando nos olhos de Sophie. Eu vi uma foto do seu carro mutilado no noticiário local. Reconheci a placa. Ali dizia que o motorista foi levado ao hospital em estado grave. Eu não aguentava mais pensar em perder você para sempre. Sophie sorriu. Eles exageraram um pouco para tornar a leitura mais interessante para as pessoas. Só tenho um arranhão na testa. O médico deu alguns pontos, só isso. Douglas sorriu de volta. Bem, acho que não adianta mais esconder isso. Eu não te contei nada porque não queria te envergonhar ou te deixar desconfortável. Não sei quando isso aconteceu, mas desenvolvi sentimentos por você. Talvez tenha sido quando você nos contou sobre seu problema na pizzaria ou depois, quando organizamos juntos o tratamento da sua mãe. Não sei, mas você é a pessoa mais sincera, honesta e linda que já encontrei. Quando soube do acidente hoje, fiquei com tanto medo de te perder para sempre. Foi um medo que nunca experimentei antes. Sophie sorriu de volta para ele. Ela encontraria palavras para expressar seus sentimentos a Douglas, mas por enquanto sabia que ele podia ver tudo em seus olhos. Bem, agora você está na mesma posição que sua avó já esteve, Sophie sorriu. Lembra quando ela disse no ponto de ônibus que um dia você a entenderia, que você entenderia o quão assustador pode ser para seus entes queridos? Bem, esse dia chegou. É verdade, os olhos de Douglas se iluminaram com uma luz alegre. Vovó como sempre teve razão, e é assim em tudo. Sophie e Douglas passaram mais tempo juntos no hospital, fortalecendo sua conexão e compartilhando histórias de suas vidas. Com o passar das horas, o amor que eles sentiam um pelo outro só crescia. Quando finalmente chegou a hora de Sophie ser liberada do hospital, Douglas a acompanhou até sua casa. Nos meses que se seguiram, o relacionamento deles floresceu. Eles se tornaram um casal feliz, compartilhando risos, apoio mútuo e uma profunda compreensão. Sophie percebeu que Douglas era o parceiro que ela sempre esperou e, para sua alegria, ele sentia o mesmo em relação a ela. A mãe de Sophie, ao ver a felicidade de sua filha, deu seu total apoio ao relacionamento. Ela sabia que Douglas era uma pessoa incrível e amorosa. A avó de Douglas também estava radiante, pois via a felicidade de seu neto. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.